por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa noite eu vou interromper a série que nós estamos fazendo sobre a vida de Jacó, porque nós vamos ouvir novamente a apresentação musical do coro jovem, que foi feita ali na praça, na Páscoa, trazendo a mensagem do Evangelho e da obra que o Senhor Jesus Cristo realizou, e nós vamos ouvir novamente essa apresentação aqui agora. Mas antes que eles se apresentem com aquilo que é a essência da mensagem que será pregada hoje, eu gostaria de ler os versos 3 e 4 do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, quando Paulo diz: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Há duas coisas que o apóstolo Paulo deixa muito claro nesse texto e que vão compor todo o motivo e a mensagem central do que vai ser cantado aqui. A primeira coisa que Paulo deixa muito claro: Jesus Cristo, quando morreu, a sua morte não foi acidental. Ele não foi um mártir. Ele não foi uma vítima das circunstâncias. Ele não foi um revolucionário morto por causa das suas ideologias revolucionárias. Mas ele morreu por causa dos nossos pecados. Não foi apenas Herodes que o condenou, não foi apenas Pilatos que o condenou, não foi apenas aquela multidão que gritava crucifica o que o condenou. Jesus Cristo morreu por nossa causa, todos nós e cada um de nós. Condenamos Jesus àquela morte porque ele assumiu o nosso lugar. Foi por causa daquilo que nós não podíamos fazer para termos a nossa redenção e a nossa salvação que Jesus morreu. Jesus morreu pelo mesmo motivo que um salva-vidas pula na água, ou joga uma boia, ou joga uma corda para puxar para fora da água uma pessoa que não sabe nadar. Uma pessoa que não sabe nadar e começa a afundar, ela pode espernear, ela pode bater os braços, ela pode gritar, ela pode gastar o seu último fôlego. E ela vai continuar afundando, porque ela não sabe nadar. O que ela precisa é de algo que venha de fora dela. Então aí é que lançam para ela um bote salva-vidas, uma corda na qual ela se agarra, uma boia na qual ela se agarra. Aí sim, ela se agarra nisso e é puxada para fora. Essa é a lógica da morte de Cristo pelos nossos pecados que o apóstolo Paulo fala aqui. Nós não tínhamos o que fazer, nós não tínhamos como alcançar perdão, nós não tínhamos como ter a justificação dos nossos pecados, nós não tínhamos como ter a nossa redenção. Não há autorredenção, como não há autossalvação para aquele que não sabe nadar e está se afogando. Não há nada que ele possa fazer e não há nada que nós possamos fazer. Então Jesus Cristo e o sacrifício de Cristo na cruz foi essa redenção que veio de fora. Foi essa salvação que veio de fora. É o barco, é a boia, é a corda que nos foi lançada para que nós pudéssemos nos agarrar. E aí sim, agarrados, confiados,
e naquilo que Cristo fez na cruz por nós, nós fôssemos salvos e fôssemos redimidos. Então é disso que Paulo está falando quando ele diz, porque Jesus morreu por nossos pecados. E a segunda coisa que ele fala é que depois de ter sido sepultado, ele ressuscitou ao terceiro dia. A morte de Jesus não foi o ponto final na história da nossa redenção. Jesus Cristo ressuscita, ele retorna para mostrar que a obra que ele fez para a nossa salvação foi vitoriosa, foi triunfal. E que por isso nós podemos ser salvos e redimidos. E ele continua vivo para nos salvar e nos redimir. Aquele Cristo que morreu por nossos pecados, não apenas morreu por nossos pecados, mas vive hoje para sempre para nos levar com ele. Para nos ajudar na nossa caminhada, para nos acompanhar na nossa caminhada. Há uma peculiaridade na ressurreição de Jesus que a gente não encontra em nenhuma outra manifestação de líderes religiosos, por mais que eles tenham ensinado coisas boas. Confúcio, 300 anos antes de Cristo, ensinou coisas boas. Buda ensinou coisas boas também. Maomé também ensinou muitas coisas boas. Sócrates, Platão, Aristóteles, foram filósofos que ensinaram coisas boas. Mas estão todos mortos, porque nenhum deles disse, eu vou ensinar uma coisa boa, e vou ajudar você a cumprir essa coisa boa, porque eu vou estar ao seu lado acompanhando você. Não, mas Jesus fez isso. Jesus não só nos trouxe a boa nova do Evangelho, não só nos trouxe seus ensinos, mas ele disse, eu vou acompanhar vocês. E vou ajudar vocês a entenderem e a colocarem em prática e a viverem os meus ensinos. Esse aqui é o grande valor da ressurreição de Cristo, é a certeza que temos de que não só ele morreu por nós, mas continua vivo ao nosso lado, para nos acompanhar nessa nossa caminhada com ele. E o que nós vamos ouvir aqui hoje é um resumo disso tudo. Um dos evangelhos que conta o ministério, a vida, a morte, a ressurreição de Jesus é o evangelho de João. O evangelho de João é um evangelho mais tardio do que os outros. Mateus, Marcos e Lucas, eles foram escritos bem antes de João, em outras circunstâncias, com outros propósitos. E João é o quarto evangelho no sentido de ter sido um evangelho posterior aos outros, fechando aquele ciclo que tinha sido aberto por Marcos. Cada um desses evangelistas conta o ministério, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus por um ponto de vista. João conta muito especialmente do ponto de vista daqueles que testemunharam o que Jesus fez por eles. Por isso que no Evangelho de João, a gente tem muitos diálogos de Jesus com essas pessoas. É um evangelho que mostra muito esses longos diálogos que Jesus teve com Nicodemos, que Jesus teve com o paralítico de Betesda, que Jesus teve com o cego de nascença, que Jesus teve com as irmãs de Lázaro. E nessas conversas, João vai mostrando o que Jesus Cristo fez na vida dessas pessoas. E o que nós vamos ouvir aqui é justamente a narrativa da vida, da obra, do ministério, da morte e da ressurreição de Jesus, a partir desses personagens, que muito especialmente o Evangelho de João destaca, o Evangelho de João mostra. O que nos deixa uma mensagem de muito conforto para a gente, que é o fato de que o Evangelho não é só uma teoria,
pessoas experimentaram o Evangelho, pessoas creram em Cristo, pessoas foram transformadas por Jesus, pessoas tiveram suas vidas transformadas pelo Evangelho e nos contam isso. Não nos falam das teorias, mas das experiências que elas tiveram com a sua fé em Cristo e aquilo que a sua fé em Cristo produziu nelas. Enquanto estivermos ouvindo então aquilo que vai ser cantado aqui, que nós pensemos muito especialmente nisso. Que Jesus morreu e ressuscitou não só por essas pessoas de 2000 anos atrás, não só pelos personagens do Evangelho de João, mas que muito especialmente Jesus Cristo morreu e ressuscitou também por mim, por você, por nós que estamos aqui. Nós que estamos aqui ouvindo esses testemunhos, por nós Jesus morreu e ressuscitou. A nossa vida Ele pode mudar e nós podemos sair daqui com a nossa vida transformada. Não é uma teoria, mas é uma experiência que foi compartilhada por esses a quem Jesus tocou e mudou, e pode ser compartilhada por nós hoje, em quem Jesus pode tocar, e as vidas que Jesus essa noite também pode mudar. Que a palavra do Evangelho esteja com todos nós nessa noite. Amém.